A partir de agora, Aspirinios. Muito já se falou sobre a amizade. Todos nós, que temos pelo menos um na lista, sabemos que ele é de fato para se guardar debaixo de 7 chaves, como cantou tão lindamente Milton Nascimento em Canção da América. Cecília Meirelles, em seu recado aos amigos distantes, já dizia: "Meus companheiros amados, não vos espero nem chamo, porque vou para outros lados, mas é certo que vos amo." Mas a minha definição de amizade vem mesmo da sua definição nua e crua. Amizade é uma relação afetiva e em sentido amplo. É um relacionamento humano que envolve o conhecimento mútuo e a afeição, além de lealdade ao ponto do altruísmo. Faço hoje essa reverência à amizade porque o nosso convidado, sim, hoje temos um convidado, é um grande amigo, de muitos anos, um irmão. Daqueles exaltados nas poesias e também no lado prático de uma procura no Google. Paulo Azevedo é um acontecimento, quase 2 metros de altura, um homão em todos os sentidos. Bom filho, bom amigo, bom profissional e ainda se enveredando pelos caminhos das masculinidades com o seu podcast Almasculina, que já falamos tanto por aqui. Paulo Azevedo só não é um cara tão pleno assim porque ele é ariano. E arianos a gente sabe, né? Estão sempre rompendo caminhos, desbravando terrenos inexplorados e colocando a gente pra frente. Sempre. Essa é a nova temporada de Aspirinios Plenas. Hoje com um convidado pleno, mas como ele mesmo diz, dando uma voadora aqui, outra voadora ali. Paulinho, é uma alegria receber você aqui hoje como Paulo Azevedo. Ai, gente, como é que faz depois de uma introdução dessa? Chora! Porque a gente tá acostumado com essas coisas só em tipo Réveillon, em aniversário. Vocês que estão ouvindo aí, espero que vocês me peguem em pleno já, porque eu estou em pleno inferno astral, rumo aos 44 anos, num país maravilhoso, num mundo em paz. Isso é que é plenitude, gente. E ai de mim se não fosse ariano para dar conta disso tudo. Nath, tudo bem com você? Tudo bem. Eu, quando crescer, vou ser igual o Paulinho. Atriz, modelo, gata e inteligente. Como é que a pessoa bonita assim? Porque, gente, vamos combinar. Vamos. Bonito com conteúdo, que coisa! Não é? Nem... Ô, Nath, mas se você vê as minhas fotos de adolescente, você fala, Gremlin estava ali. Você era feio? Nossa, gente, eu era uma Ana Hickman, versão teenager, porque minha perna vinha até meu peito, minha cabeça era mas do tamanho cara era do boa. fofão. Aposto que a cara já era boa. A cara era ruim demais. Isso, filho de Miss. Minha mãe, Miss Crucilândia, minha tia foi modelo internacional. De Miss é muito bom. Mas assim, eu já sou uma resistência de plenitude na minha família. Eu tenho 22 tios, tive, porque muitos já faleceram, né? Entre Piauí e Crucilândia, no interior de Minas Gerais. Adoro. Metade da audiência aqui é minha parente, com certeza. E eu acho que eu vou reproduzir o que meu psicanalista fala, que eu sou... O fato de eu ter uma identidade, construir tudo que eu construí ao longo da vida com muita resistência, já é uma prova de plenitude, assim. E eu acho muito interessante isso que a gente estava brincando aqui antes da gravação, de pensar que a plenitude é um fruto da maturidade, né? Num programa tão importante quanto o de vocês, que fala dos louros da maturidade, depois de tanta lenhada de um país do futuro e da juventude, a gente descobrir que é aqui que começa a vida, né? Nessa passagem do meio, como diz o James Hollins, que é um autor que eu indico sempre, desse momento em que você olha para trás, vê o que realizou, olha para frente,
ver o que vai dar conta, o quanto de colágeno, cartilagem ainda resta para os sonhos, né? E você percebe também que poder dizer não à positividade tóxica, que entende a plenitude como, ainda de uma forma muito imatura, alguns momentos, como um lugar de cabresto da nossa raiva, da nossa agressividade, da nossa necessidade de reclusão, que foi um bônus para mim, único possível da pandemia, descobri que eu tinha uma casa, que eu não precisava ser a pessoa sociável e bem-humorada e ativa o tempo todo. Tudo isso é plenitude para mim hoje. Para mim também. Essa história da gente poder, né, admitir que ficar dentro de casa com a gente mesmo e curtir. Na verdade, piscianos tem muito disso, né? A gente tem precisa muito de um tempo só pra gente, nem que seja meia hora, assim, sabe? Por dia. Mas eu também desfrutei dessa minha plenitude muito tranquila nessa pandemia. Intranquila em várias outras coisas, né, gente? Em coisas assim. Mas nesse ponto de ficar dentro de casa, de ficar recolhido, de ficar um tempo só pra gente, eu acho que a maturidade foi bom pra isso aí também na história da plenitude. Você passou por isso numa boa, Nath? Pra mim, eu sou uma reclusa, né, gente? Acho que eu já aproveitei já fui a todos os eventos, já fui a todos os shows, agora não preciso mais ir em lugar nenhum, só o que eu quiser muito. E eu já vinha assim há muito tempo, né? Então, para mim, a pandemia não muda muito, ela só me permitiu ser... As pessoas passaram a ser um pouco parecidas comigo, porque eu já era esquisita mesmo, entendeu? Então, para mim... Não mudou muito, né? Eu vivia tendo que dar desculpa. Eu lembro que quando meu pai ainda estava vivo, ele era a minha melhor desculpa, né? Eu falava, não posso ir porque meu pai, eu tenho que cuidar do meu pai, né? Então, eu sempre já vinha fugindo um pouco dessas congregações de pessoas que não têm a ver comigo e tal. Então, isso tudo, para mim, foi tranquilo. Agora, no entanto, eu estou achando que eu estou precisando sociabilizar de novo, assim. Mas acho que não tem a ver com a pandemia, tem a ver com uma questão minha. Eu tenho lido muito sobre o envelhecimento e eu vejo que as mulheres, por exemplo, que não se casaram, né, que não tiveram filhos, a fortaleza delas, acho que para todo mundo, mas para as mulheres solitárias, que é o meu caso, né, assim, até então, e mesmo se eu encontrar alguém, a base de uma longevidade saudável são as conexões afetivas, né? Sim. E eu me tranquei no interior, né? Fui fazer uma trip que era minha, que foi importante, de ficar 1 ano e pouco lá na cidade dos meus pais. E eu me vi numa situação que eu convivia com o jardineiro e com a cozinheira, passava 4, 5 semanas vendo só os dois, né? Aí eu falei, não, tá demais essa reclusão. Acho que aí... eu cheguei no excesso, né? No outro lado, assim. Então, agora eu quero conexões, mas as conexões que eu escolher, porque, afinal de contas, eu já, né, sou plena. Eu estou querendo escolher a conexão, estou querendo qualquer conexão, não. Acho que a maturidade dá isso pra gente mesmo, a escolha das conexões que a gente quer fazer e não perder muito tempo com outras conexões. Inclusive, a gente estava falando sobre isso antes aqui um pouco, né, Nath? Sim. Sobre o que, de fato, nos interessa tratar na vida. Só um adendo aqui, estamos hoje entrevistando um homem, né? Entrevistando, a mania de jornalista. Estamos hoje conversando aqui com um homem, mas também, depois de 2 anos, estamos hoje gravando pela primeira vez né? Pós-pandemia aí, presencialmente. Eu e a Nath estamos juntas aqui no estúdio de Rodrigo James, fazendo aqui a nossa conexão ao vivo aqui e com o Paulinho aí do outro lado. Ô Paulinho, você trata sobre, né? A gente já falou aqui sobre dual masculina várias vezes, né? Mas como é que você vê essa história da plenitude para os homens em relação às mulheres? Tá todo mundo no mesmo rolê ou não? Sonho de viver, né, Fernanda? Porque para isso existem projetos como a Masculina. Imagina, a Masculina começou em 2019. A gente é um podcast que está em várias redes sociais. Começou com uma pesquisa
de um projeto da sua companhia, que é meu coletivo artístico, que queria discutir as masculinidades a partir de um dos espetáculos da trilogia solo que eu faço, que são espetáculos que eu escrevo e dirijo sobre temas da contemporaneidade. O Heróis é o primeiro deles, que inclusive fala dessa tentativa e busca de um rockstar no auge da fama, tentando, depois de uma pseudo-plenitude, se reencontrar, né? Os homens estão... Primeiro, o mais interessante disso é descobrir o quanto a gente é analfabeto de tudo aquilo que a gente deveria saber sobre nós, sobre as relações, né, sobre saúde emocional, psíquica, sobre sociologia, antropologia, entender o quanto gênero... Essa discussão a gente perdeu muito tempo na escola, com todo respeito à física, à biologia, à álgebra, à OSPIB, né? OSPIB, muito bom! Agora eu acertei os cringes aí no coração. Mas assim, o quanto que eu imagino, gente, só... Aos 40 anos, um cara que se diz conectado, artista, comunicólogo, descobrindo termos como decolonialidade, descobrindo termos como comunicação não violenta. Isso tudo prova que os homens nem movimento ainda são. São articulações em torno desse tema que começou lá atrás, né, com as mulheres que já estão na 4ª onda do feminismo. Embora muitas do Brasil ainda estejam, nas palavras de uma amiga feminista, ela falando, cuidado ao falar do feminismo, porque muitas de nós ainda estamos na 3ª onda, né, que ainda entende tudo de uma forma em que os homens são vilões e as mulheres são vítimas, sendo que as mulheres têm uma força e uma capacidade de transformação que, para mim, é a única saída para tudo que a gente está vivendo hoje. Porque depender dos homens para que essa mudança aconteça, eu acho que a gente ainda vai demandar uma escuta e uma consciência de privilégios que ainda está longe de acontecer, principalmente para os héteros, cis, brancos, que dominam o poder, né? Eu estou falando tudo isso para dizer que você percebe que todas essas articulações em torno desse tema só acontecem depois do movimento LGBTQIA+, das mulheres, do movimento negro, ou seja, dos movimentos indígenas que hoje penam no Brasil, com marca temporal, com toda a chacina que está acontecendo por conta desse governo. A gente vai percebendo o quanto a gente é distanciado e vive numa bolha de privilégios, né? Claro que dentro dessa hierarquia das masculinidades, se você é um homem periférico, negro, pardo, como a maioria do país, vai ter um determinado peso, né? Se você é um cara LGBT, né? Um homem trans, a gente começa a descobrir que é um universo tão gigantesco que não cabem rótulos e bandeiras de uma forma tão precisa sobre tantas interseções que recaem sobre a gente. 4 pessoas aqui, nós somos brancos, mas quantas realidades trazem esse nosso encontro, né? Se a gente for falar sobre... Eu sou filho da dona Nilza do Seu Antonino, que a Fernanda conhece. Isso já me caracteriza de uma forma. Vim de uma classe média baixa, estudei escola pública a vida inteira, né? Você vai entendendo que existem especificidades que caracterizam a nossa digital que nos tornam únicos. Esses nomes, essas nomenclaturas, é só uma forma da gente entender o quanto que a gente precisa se educar realmente. E nessas mais de 60 conversas do Masculina, que já tiveram Padre Júlio Lancelotti, Bárbara Paz, Fábio Porchat, Marcelino Freire, Daniel Munduruku, mais recentemente 2 doutoras indígenas, né, que é a Márcia Huayna Kembaba e a Julie Dorrico, falando sobre os mais de 60 autores e autoras indígenas no Brasil, sobre toda essa revolução que eles estão causando, inclusive questionando coisas que a gente aprendeu na escola, né? Teve as Perennials, que é um podcast maravilhoso, na primeira temporada estava com a gente. Eu me estendo, gente, vocês têm que me cortar, porque tem isso. Não, hoje tema... o palco é todo seu, amor. Pode falar, vai lá. Esse tema, na verdade, foi uma busca de plenitude para mim, de analfabetismo mesmo. Eu tô reproduzindo e repetindo tanto essa palavra, porque sendo filho de pedagoga e 2 irmãs pedagogas, essa palavra para mim é arroz com feijão, assim. Eu me percebi completamente analfabeto de mim mesmo. Sabe, assim, a educação sexual que eu tive foi meu pai colocar uma camisinha na minha gaveta.
né? Quando eu comecei brincando que eu era pura perna e cabeça do fofão, era uma falta de adequação social em todos os contextos, sexuais, afetivos, espirituais. Eu fui de Jesus até os 19 anos. Imagina, fui um dos primeiros homens a dançar na igreja católica, na renovação carismática. Fui de teatro de grupo. Trabalhei com grandes nomes da cena contemporânea, como Babenco, Hector Babenco, Yara de Novaes. Então, assim, eu já transitei por tantos espaços, sempre nessa busca de mim mesmo. Assim, que é uma busca muito dolorida, que eu acho que é por isso que os homens evitam tanto esse tema. Porque é olhar para as próprias feridas, para as próprias sombras. E isso custa, mas ao mesmo tempo custa mais ainda não olhar para elas, como eu olho para o meu pai aos 85 anos, pleno à maneira dele, mas ao mesmo tempo ainda com certas inabilidades afetivas e ainda hoje se descobrindo como ser pai, como ser companheiro, como ser um homem velho no Brasil, né? Porque o homem, ele é muito associado ao fazer, ao realizar, e se você tira o nome da empresa do nome dele, ele perde uma perna, ele perde um braço, ele perde uma essência. Sim. E são poucos que deixam isso para trás, né? Porque a grande maioria é isso, tirou o nome da empresa, acaba, né? A pessoa... Mas, Paulinho, a gente falou aí, né? Você é ator, é apresentador, você tem, né? Comunicólogo, eu não sei nem definir quantas coisas que você é. Tão múltiplo. Tão múltiplo, né? Você vai chegar agora, é seu aniversário na semana que vem. Como é que você encara a parte nessa história que você questiona, né? No Alma Masculina, na história das masculinidades. Como é que você está encarando a sua maturidade? Tirando a história do pleno, tirando a história do... Porque eu acho que a maturidade, ela não vem com uma fórmula. Ela não vem com uma fórmula assim, a mulher amadurece assim e o homem assim. A Nath amadurece dessa forma, eu também vou amadurecer dessa forma. Eu acho que é uma coisa... Eu estou descobrindo, inclusive, cada vez mais que isso é muito pessoal. A gente tem toda uma sociedade com cobranças, com várias coisas que a gente vem discutindo aí ao longo e vamos ainda passar muitos anos ainda discutindo, né? O papel da pessoa madura, do velho, num país como o nosso, enfim, principalmente num país como o nosso. Mas Mas é uma coisa muito individual. E você que está aí prestes a fazer aniversário, como é que você está encarando isso? Eu sempre brinco que eu comecei a ter cérebro aos 28 anos na virada de Saturno. Porque eu acho que tinha uma ingenuidade que me protegia de tantas violências sociais justamente por aquilo que eu acabei de falar, de inadequações a esses protocolos, esses ritos de como ser ou do que as pessoas, a família espera de você. Você se define como ator desde que você fez Menino Jesus. Que dia você vai entrar na Globo? Aí no dia que você entrega a participação na novela das 6, aí entrega isso. E depois disso, sabe assim, eu tô encarando, Fernanda, o maior impacto para mim em termos de físico, porque meu trabalho e o palco é onde eu mais me sinto pleno mesmo, não adianta. Tudo é um desdobramento que parte disso, dessa minha maneira de ver no mundo, e é onde eu mais sou eu mesmo, com sombras, potências. Eu uso a máscara e o filtro da ficção para ser eu mesmo, de uma forma que quem me conhece, as poucas pessoas que me conhecem numa intimidade maior, como você que me conhece dessa fase Ana Hickman, quando eu tinha 19 anos, quando a gente se conheceu, percebe que ali tem muito de mim, né, assim... tirando essa parte física, por exemplo, hoje eu fiz 2 exames médicos de check-up, coisa raríssima dos homens, né? Que são os que mais cometem suicídio, os que mais sofrem com inúmeras doenças e causam inúmeras doenças e violências, né? Um dado que eu gosto de trazer porque já fica bem claro e toca realmente na questão central para muitos homens, que é o fato de ter 1.600 pênis amputados no Brasil por ano por falta de higiene. Né? Então daí você já percebe, é isso mesmo, Natália. É uma loucura. Tipo,
corta a piroca porque a pessoa não lava aquele lugar. Lava bem o por aí. pinto. Tipo porque aí isso. já é um tocar em si mesmo, né? Limpar a bunda, então, aí já é um nível advanced demais, né? Você vê como é que a nossa bolha é muito bolha, né? Mas, assim, tirando essa parte física, que é mais difícil fazer uma atividade física, é mais difícil cuidar da alimentação, é mais difícil não ceder aos desejos por conta do excesso de trabalho. Tem uma outra parte que é descobrir o não, que é lindo, descobrir uma escuta mais preciosa daquilo que você dá conta e dos seus limites. Por exemplo, meu terapeuta, que eu faço há 10 anos com ele, Sérgio Lage, meu anjo da pandemia principalmente, celebrou o dia que eu saí de uma peça celebradíssima em cartaz em São Paulo e saí no meio. E foi, tipo, antes eu não sairia, sabe assim, porque é a peça daquele diretor com aquele... Não, tá chato pra cacete, não preciso ficar aqui, não preciso atender as demandas dos outros, os outros não estão 100% disponíveis para mim. Eu tive muitos problemas na vida, relações afetivas, pessoais, profissionais, em que eu tinha um mantra da Xuxa, tudo que eu quiser o cara lá de cima vai me dar, que era... Por favor, 5 minutos de silêncio. Bota aí no fundo a trilha. Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. Esteja onde destino de estiver. Olha lá, gente. Teve manchete e acabou com muita gente, né? Mas o que eu tô querendo dizer com isso é que eu tentava muito, né? Eu tentava aquela relação com aquela pessoa, eu tentava aquele trabalho com aquela pessoa. E isso vinha uma hérnia estrusa, vinha uma hipertiroidite, vinha sabe assim, uma perda de conexão com aquela pessoa, um rompimento. E hoje, inclusive, abrindo o coração, assim, saindo de um fim de uma relação longeva, por perceber que esse elástico não precisa arrebentar até o último fio, que nada precisa arrebentar até o último fio. E isso eu acho que a maturidade vai dando uma percepção até para você também saber o quanto você pode ajudar os outros, em que momento você pode ajudar os outros. E as pessoas têm uma imagem de mim que eu estou desfazendo com a maturidade, de que eu não preciso de ajuda, de que eu estou sempre bem, que eu dou conta. Porque como eu não tive ninguém famoso na minha família, existir na minha família já é um ato heróico, né? Ser artista no Brasil, com este governo que incentiva, estimula a educação, a saúde, a cultura, né? Aí você já tem uma sobrecarga tão grande e você insiste nisso, que é a sua maneira de estar na vida, porque para mim, sem ser de uma maneira em que eu concretize através da arte, da comunicação, uma reflexão, uma ideia, um jeito de se colocar no mundo, para mim, perde muito da graça, assim. Mesmo com os grandes amigos que eu tenho e amigos seculares, a vida não é só manter esses laços, né? É usar desses laços para se alimentar, para gerar aquilo que você tem como propósito, que essa palavra tão gasta. E eu tô falando tudo isso por conta disso, assim, você vai percebendo que nem tudo vai ser possível de ser realizado, nem tudo tem mais um lugar de minha existência se faz através da realização disso, que também é maravilhoso. Hoje em dia, se eu não atuar, tudo bem, vai me fazer falta, mas também se me chamar para um papel ruim, como está acontecendo agora, só se as condições me atenderem, eu estiver disposto, sabe assim, eu acho que você começa a tirar o poder do olhar do outro sobre você. É isso que está acontecendo na minha maturidade. Por muito tempo, eu deixei muita gente meter o bedelho na minha vida e dizer quem eu era e o que eu deveria fazer. E hoje, as pessoas estão se assustando muito com esse Paulo pós-28, e eu digo pós-28, 35 e pós-passagem do meio, porque é um processo que só acaba plenitude, gente. Na lápide, né? Porque esse exercício aqui nosso é constante, né?
constante. A gente acha que é pleno hoje, amanhã a gente se vê que a gente é juninha, né? A gente toma uma que você fala assim, gente, eu achei que eu tinha visto tudo. Quer dizer, tudo não, mas muita coisa. E, no entanto, você toma outra de novo, né? E você fala, gente, não aprendi nada, e vamos lá de novo amanhã, enfim. Eu acho que é um processo mesmo de diário aí que o Paulinho falou. Agora, eu queria saber, assim, a TV mudou, o streaming. Qual que é o sonho de um ator como você, por exemplo? O que seria perfeito para o ator Paulo Azevedo? Agora eu vou chorar, gente, porque... O que você gostaria? Onde você gostaria? Uma coisa Netflix? O que é? O que seria o Éden para você, assim, como ator? Olha aí que você pega os amigos no pulo, porque você já fez Netflix, HBO, e nem a amiga que tá te entrevistando te assistiu. Minha bunda, já paguei bunda na HBO, que foi um rebu na ceia de Natal, minha prima. Paulinho, eu te vi no Histórias do Brasil. Story Channel. No History Channel. Me History desculpe, Channel. mas pouquíssimas pessoas viu Histórias do Brasil no History Channel. Eu não vi, não. Eu acho que a Fernanda tá pau a pau com minha mãe. Eu acho que ela já viu umas coisas bem impressionantes, Bem inclusive talvez até self-tapes. Nath, Entendi. Nath, meu sonho é... Durante muito tempo, eu custei entender que o que eu queria era reconhecimento e não fama. Uhum. Durante muito tempo, eu percebi que eu não era uma pessoa que cabia dentro de um sistema pronto. Entendi. De establishment, de algo, de um roteiro prévio do que seria um ator bem-sucedido, né? Eu escrevo, eu dirijo, eu atuo, eu produzo, né? Eu fiz parte da criação de coletivos importantes, criei meu próprio coletivo com parceiros de muito tempo, que tem uma liberdade muito grande e uma vontade também de, assim, quer participar desse projeto, não quer, tudo bem, né? Sem apegos e sem imposições. Você está aqui pelo interesse ao projeto e por essa troca que a gente vai estabelecer aqui. Meu sonho é poder trabalhar em bons projetos, independente do veículo e do canal, com pessoas interessantes que respeitam o lugar do ator, porque, por mais incrível que pareça, depois que você tem esse despertar, como disse o monge Gensho, que foi um dos entrevistados, que inclusive ele fala uma frase que tem muito a ver com o tema do programa aqui, que ele fala que o pico da montanha é onde estão os meus pés. Entender que o meu pico da montanha é estar com vocês aqui agora, e não estar com a cabeça em nenhum outro lugar. Por mais incrível que pareça... É difícil, né, Paulinho? É difícil. O exercício do cão, gente. Ainda mais quando você tá no Inferno Astral igual hoje, é o cão chupando manga. Mas é difícil você achar que o topo da montanha é naquele momento agora, né? Porque, além de tudo, a gente é condicionado a achar e buscar, primeiro, a felicidade, que não existe, a gente já sabe disso, né? A gente tem momentos de alegria, mas a felicidade plena ela não existe. E você achar que ela tá lá na montanha e que você chegando lá, só que não é isso, né? É o mito de Sísifo, né, gente? Que é aquele personagem que foi condenado a subir uma pedra até o topo da montanha, e chegando no topo ela caía de volta. Que é isso, é o nosso despertar e nosso dormir todos os dias. A gente sobe a pedra cai, sobe a pedra cai. Mas encontrar um mínimo de sentido nesse caminho, né? Que é dificílimo. E tem uma coisa que é interessantíssima que ele falou disso, que é o Clóvis de Barros. Na verdade, ele falou isso, e o Clóvis de Barros Filho, que é um filósofo que tem uma palestra no YouTube muito conhecida, que vale a pena pesquisar, ele falando do roteiro prévio que a sociedade nos impõe e topa quem quer. Né? Na quinta série, a professora da sexta fala assim, mas na sexta série vai ser muito mais legal. E aí a professora da sétima, nossa, mas a sétima você vai adorar. Quando vê, você já tá fazendo estágio na Rede Minas, ganhando R$189, mas quando você formar, aí você forma, aí depois, aí você vai formando, aí você entra na empresa, e depois da empresa você sobe dentro da empresa, aí depois aposenta, compra um sítio, uma vara de pescar, bota umas vacas, uns boi ali, e aí morreu. Olha que roteiro feliz de vida, né? Isso sem contar casar, ter filhos, netos, ter uma boa aposentadoria. Gente, pelo amor de Deus, eu cresci com esse paradigma. Meus pais se preocupavam muito, mesmo me apoiando, e nunca tive nenhum tipo de problema nesse sentido, mas meu pai me obrigava a pagar o carnê do INSS, sabe assim?
eles queriam que os filhos fossem funcionários públicos. Nenhuma conseguiu agora ser isso, sabe? Assim, quando eu era criança, eu lembrei de uma história ótima agora, não sei se eu já contei em algum lugar. Minha mãe foi chamada na escola porque na redação, o que você quer ser quando crescer? Eu respondi que eu queria ser aposentado. Porque Olha ele, gente! Porque minha mãe aposentou aos 47 anos. Ela começou a trabalhar com uns 15 e era a pessoa mais linda, feliz. Era super ativa na comunidade. Dava aula de alfabetização para adultos, crochê, evangelizava, caminhava. Fazia jazz com a Jane Fonda. Maravilhosa. Ela que é a Miss, a mãe? Ela que é a Miss Além de Crucilândia. tudo, Miss. Entendi. Filha do prefeito de Crucilândia, seu Lázaro Rocha. E aí eu fui descobrindo que ter esse... Engraçado, eu nunca me preocupei muito com o futuro. Tô pensando isso aqui agora, que você tá falando de procurar a felicidade, Fernanda. Eu acho que é engraçado que eu tive algum momento da adolescência ali, aquele momento de espinha na cara e tal, muito deprê, de Augusto dos Anjos, sabe? Uma coisa que ia ter tuberculose com 22 ia morrer com 20, sabe? Assim. E eu tô chegando aqui aos 44, eu já tô tipo a Nath, já fiz tanta coisa... E eu tenho uma tranquilidade com a finitude, assim, apesar do medo, apesar de tudo, mas você fala assim, gente, e aí, vambora hoje? Ou você quer ficar aqui no momento Duna do mundo, sabe? Assim, tipo... Não, obrigada, eu vou agora. Não, obrigado, gente, eu vou agora. Vou agora. Tô de boa, posso ir tranquilo, não vou ficar sem água, sem minha celite pra fazer um xixi e um cocô, jamais, entendeu? Assim, eu tenho muita convicção, isso a maturidade me trouxe. E voltando à sua pergunta, Nath, eu acho que assim, eu não tenho tantas mitificações, nem mitos na relação do meu trabalho. Que bom pra você, né? Eu tenho vontade de fazer o projeto que eu tô fazendo agora, eu tenho vontade, claro que eu não sonho contracenar e pegar ainda viva a Fernanda Montenegro, né? Meu sonho era... um dia conversar com a Pina Bausch, trabalhar com o Luiz Fernando Carvalho, mas aí você vai entendendo que eles estão tão cercados, como eu estava falando antes, de um ambiente também ainda muito hierárquico, muito, às vezes, dependendo da condução do diretor, muito velho, muito patriarcal, muito sem cuidado, muito de entender o ator como um cavalo que se monta e ele faz aquilo que quer. E aí você retoma uma frase de um amigo que ele me falou, Paulo, você vai atuar pouquíssimo, você é muito inteligente, ninguém topa isso não. Dá trabalho, né, querido? Podia ser um pouquinho menos. Pois mas as pessoas... Aí é que tá, Nath, eu tô tendo muita dificuldade neste momento de plenitude da maturidade, e é a pauta atual da minha análise, eu tô achando todo mundo muito evasivo, tudo muito escapista, tudo muito 90 segundos, 140 caracteres. Você não consegue aprofundar nada com ninguém. Tá puxado, gente. Tá puxado. Tá pleno nesse tipo de relação. Eu tenho relações como a da Fernanda, assim, que assim, 30 segundos já foi. Já estamos assim, o que você precisa? O que nós vamos estar? Como é que tá o sexo? Não tá? Libido 0 também? Libido 100, libido 100? Sabe assim, tá ruim de grana, não tá? Minha mãe, não sei o quê. Sabe assim, a coisa, o laço não precisa de aquecimento. E daí vem também isso de entender que não foi à toa que eu reduzi a minha agenda no início da pandemia para 1/3, porque você não precisa de tanta gente assim, nem tem tanto tempo para poder dar a importância que as pessoas eu acho que merecem e precisam, importância, né? Exatamente. Eu acho que você tem uma agenda muito cheia, você não consegue ir fundo, não, né? Eu acho. Como que você trabalhar... E você ter uma relação e tal, e ainda sobrar o tempo para os amigos, para você cultivar. Porque eu acho que a amizade você tem que dar uma aguadinha na planta, né? Não sobra mais tempo, gente. Eu acho que a gente já chegou num ponto que é isso. Você vai ter que escolher, de fato, com quem que você vai... O tempo que te resta no dia, né? Depois de que você já fez milhões de coisas, se você vai gastá-lo, ele tem que ser bem gasto. Não dá para gastar no scroll do Instagram, sabe? Né? Eu acho. Agora, uma coisa que você falou aí, Paulinho, eu já sou o contrário. Eu ando pensando, a gente tá pensando agora na história da... A gente já falou sobre isso nas perennials várias vezes, mas eu ando já muito pensando no meu futuro financeiro, como idosa, como velhinha.
E eu fico pensando que a gente não tem esse tipo de escola, nem esse tipo de... Por mais que a gente tenha pais, né, que estimulem você a pagar o carnê do INSS... Você pagou o carnê do INSS ou não pagou o carnê do INSS? Eu paguei, Nath. Às vezes ele pagava e eu tinha que reembolsar. E você paga até hoje? Não, mas eu tenho uma previdência privada desde que eu tinha 7 anos de idade, sei lá. Olha entendeu? ele! Pois é. Nossa, nós vamos morar com o Paulinho! Aquelas velhinhas. Você quer fazer uma casa do Paulinho pras mas amigas? Isso aí a gente já vai fazer. Já vai A ter? gente vai fazer um cocum. Eu vai posso rolar um ter uma cocum. vaguinha lá? Vai eu sou um fazer. pouco Se mais você introspectiva. A assim. gente tem que ver seu currículo, o briefing, as skills aí, as habilidades, se você cozinha ou não, se você topa esse Eu esquema posso que a ficar gente mais tá querendo ter. profunda. Eu posso me aprofundar mais. Se vo- Olha, isso já é maravilhoso, Nath. Se a gente ultrapassar os 140 caracteres em qualquer relação, hoje já é uma dádiva. Isso eu acho uma coisa muito legal, inclusive, que não é só a gente, tá, que fala sobre isso, não. Já tem uma geração nossa aí falando sobre essa história de juntar mesmo em comunidades para se apoiarem, para viver juntos. Isso, para mim, é uma coisa muito, muito possível, muito, muito legal. Né, de uma outra encarar a história da maturidade, da velhice, de uma outra forma, mas precisando de dinheiro. E isso é uma coisa que me preocupa hoje muito e que eu tenho trabalhado para isso, para correr atrás do prejuízo. Porque eu já tive previdência privada, eu precisei usar esse dinheiro para viver. Agora estou começando tudo de novo, mas acho que sempre é tempo, tem que fazer, e isso é uma coisa que eu acho que deveria ser falado, não só por pais e mães, mas deveria ser discutido, sabe? De como É educação você financeira, vai... gente, tal na da educação verdade, financeira, né? Que a gente... A minha não geração teve, né? não podia falar de dinheiro com pai e mãe, né? E na minha casa, por exemplo... estudar até o máximo de tempo e trabalhar depois, né? No entanto, se eu tivesse um filho hoje, eu gostaria que ele trabalhasse o quanto antes, quer dizer. Então, assim, a gente não aprendeu muita coisa que a gente tá tendo que aprender agora, aos 45 do segundo tempo, tipo né? isso. Nesse sentido, eu acho que eu tive um privilégio de ter um pai representante comercial, uma mãe pedagoga, e que botaram os filhos muito para fora do ninho em termos de trabalho muito cedo. Eu tive meu primeiro salário com 16 anos, trabalhando na Copasa, como estagiário em Ribeiro de Abreu, sabe? Técnico em edificações, e odiava, mas já era uma noção de independência. Outro dia eu soltei essa pérola no podcast Cinema Etc., do qual eu recentemente faço parte ao lado de Fernanda Ribeiro, Carolina Braga e Rodrigo James, vulgo Licorice Pizza, o nosso genius, que eu tentava vender bala soft no Instituto de Educação aí na Afonso Pena, sabe? Assim, eu fui aprendendo a gostar do dinheiro porque eu entendia que dinheiro era liberdade, não era acúmulo, era uma energia como outra qualquer, que me dava a possibilidade de me formar. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu lembro que eu ia pegando dinheiro e sempre gerindo também, aprendendo a administrar nos próprios grupos que eu trabalhava, que eu criava, né? Esse lado produtor também, gestor, que me levou para hoje estar 13 anos dentro de mais de 45 empresas, trazendo essas atividades que a Concultura desenvolve, não só o conteúdo masculino, porque as empresas têm bilhões, milhões e não tem motivação, e não tem senso de dono, não tem esse viço na cara, esse brilho no olho para fazer o que a gente faz com tão pouco na cultura e em outras áreas, né? E tem uma outra coisa interessante que você falou, Nath, que o Alexandre Kalash, que é um médico gerontólogo que foi da OMS, passou pela masculina e que vocês conhecem, ele falar que o Brasil é o 5º país mais velho do mundo daqui a 9 anos, e eu ando na rua de São Paulo, eu ando pelas ruas aqui, fora a questão precária, que as pessoas em situação de rua aumentaram absurdamente nos últimos anos, Nossa, a cenoura virando colar da Ana Maria Braga e etc., perceber que nada na arquitetura é feito pra gente, nada é feito. Por exemplo, eu andei com meus pais na Europa, quando eu estava fazendo um filme lá, e eles usando o sistema de transporte público em Paris, em Barcelona, pela primeira vez na vida, com quase 80 anos, coisa que eles não conseguem em Belo Horizonte, por exemplo. Sabe assim, muito doido. minha mãe tem
minha mãe tem medo de degraus, de andar na rua, né? Assim, você vai percebendo que... E a gente que tem outros paradigmas de relações familiares e entendendo, para além da solidão, Nath, que você falou, a questão da solitude, né? Não termos filhos, né? Então, quem são os laços? Quem vai estar com a gente nos próximos 30, 40 anos? Quem que a gente quer também e dar conta de comer um pouquinho mais de sal nessas intemperanças aí da vida, né? Em plena pandemia, guerra e a gente comendo sal juntos, né? Aí é muito. Exatamente. Aí o vínculo está estabelecido forever, né? Porque tem isso, né? A gente estava falando. Para quem não teve filhos, principalmente, apesar do que eu sou uma defensora ferrenha de que filhos não quer dizer não que é garantia, não você é. vai ter uma velhice tranquila. Não né? imagina. Eu, inclusive, conheço alguns exemplos deploráveis. Você tem filhos maravilhosos, mas né, tem filhos hoje que exploram os pais e os dados estão aí para mostrar a exploração do idoso, né, pelo próprio familiar. Exato. Então, a não gente é garantia. Vê isso todo dia, né? Não é garantia. Então, assim, eu acho que é uma alternativa bem bacana, assim, para quem não teve filhos, né? Ou quem teve filhos, mas não tiveram filhos legais. Você, de fato, cultivar, que é um dos pontos, né? De estudo de longevidade, né? Sim. Que é, de fato, você cultivar as suas relações, as suas amizades, né? Continuar cultivando isso para todo sempre, né? E eu acho que a gente tem que ter isso muito... É das minhas prioridades, de fato. Você vive falando vida. disso, né? Eu vivo da falando coisa dos disso. amigos. Eu acho importantíssimo na minha vida, sabe? Eu acho, assim, que é das coisas mais... Eu tive sorte de ter uma família incrível, mas eu tive sorte de ter amigos incríveis. E eu faço questão de que isso vá se perpetuando até a gente, de fato, montar uma comunidade e a gente, sabe, envelhecer juntos. E é um projeto mesmo, porque a gente tem que ter projeto, a gente tem que ter propósito, né? A gente tem que continuar aí na história e com amigo, sabe? E com amigo. Eu já tô querendo comprar uma cota aí desse condomínio. Já que você já deve ter um plano financeiro desse negócio. Se você faz previdência desde os 7 anos de idade, ele já você tem. já tem, entendeu? Você não esconde de mim não, Ele já Paulinho, tem, entendeu? já Porque tem. eu que vou te dar uma voadora aqui, Ele já entendeu? tem tudo. Porque se você Ô, é Nath, ariano, você eu sabe- sou leão com Áries, tá? Eu tô calminha comigo. aqui, mas eu tenho um fogo interno, que na hora que eu mostrar esse fogo interno, vocês vão ver. Menina, mas você sabe que desde os 30, quando o ascendente toma conta, que é Gêmeos, no meu caso, eu fico um pouco perdido aí ficou nas chifradas arianas. Ficou mas eu sou o rei da geminiano. planilhinha. Eu sou o rei da planilhinha. É o rei Desde da que eu planilha? Sou o rei da planilhinha porque eu tenho desejos. Isso que a Fernanda fala dos projetos, quando eu falo de lidar com a finitude, é não botar a vida tão à frente do momento que eu tô agora. Eu acho que é disso que eu tava tentando expressar, assim. Senão a de não ansiedade mata, gente. Não dá. Que eu já sou uma pilha, né? Graças Não à dá. doutora Patrícia Mourão, minha homeopata, melhorei horrores, assim. Mas tem uma coisa que eu aprendi quando, em 2006, eu tive minha última assinatura na carteira de trabalho, que foi na Rede Minas, e eu comecei a gerir e viver situações muito ruins, de viver com R$ 1.200 dando aula de teatro na periferia de São Paulo, com dívida mês sim, mês não, sabe? Eu acho que a gente vai passando por momentos em que você começa a escolher e saber onde dar alguns saltos, assim, né? E mesmo porque eu sou o grande investidor do All Masculina, que não conta com nenhum patrocínio, eu sou o grande investidor da Concultura, eu sou um grande investidor da sua companhia, então eu sou um gestor de projetos que qualquer pau, qualquer vermelho na conta tem que sair de mim. Então eu sou um pouco a mãe nesse sentido. E aí as mulheres que são a maioria aqui no podcast vão entender muito bem sobre carga mental. E ainda bem que vocês estão entendendo o que é essa carga mental para deixar os homens um pouco se virar nesse conceito e saber o que é criar um filho, cuidar de uma casa. Eu descobri muito sobre, por exemplo, gerir a minha casa na pandemia, assim, gerir a minha casa porque eu ficava o tempo todo fora e de repente você descobre que dá trabalho, lavar uma roupa, tempo, cozinhar com qualidade, não só ficar comendo ultraprocessados,
Que é, sabe assim, você vai descobrindo coisas que a velhice e a maturidade vão te dando consciência também, que você já não pode comer qualquer coisa, né? Na vida, né? Comer, ingerir alimentos, mas também conteúdos, né? Você começa a perceber que aquela lista imensa dos streamings que você tem, nem se você nascer de novo, você vai assistir tudo que tá ali. Os livros da sua biblioteca. Eu cancelei Globoplay, gente. Tô tão feliz. Dá um alívio, né? Menos uma demanda, né, gente? Menos R$ 49,90. Menos uma demanda também. Menos uma dinheiro demanda. E menos uma demanda. Outro dia, Paulinho, eu estava escutando, eu não me lembro, porque graças também à memória, que é falha de vez em quando, mas eu escutei uma coisa muito legal, que é o seguinte: a gente, na maturidade, é bacana porque você chega no seu ritmo. Foi com a Dulcineia, que ela falou da história da nossa última dos conversa. setênios. Dos setênios, que você chega num ponto em que você sabe exatamente qual é o seu ritmo. Sim. Se você é uma pessoa que trabalha melhor ou que funciona melhor de manhã, você se ajeita para resolver sua vida ali. Sim. Deu 7 horas da noite, 8 horas da noite, você tá afim de ir embora pra cama dormir? Acabou, gente. Acabou. Essa cobrança que a gente fica, né? Tem que ficar, tem que assistir, tem que ler, tem que participar, tem que não sei o quê, entendeu? Isso aí é desesperador. E quando ela falou isso, eu me identifiquei demais. E só a maturidade te permite isso. Que é só a maturidade que te permite, né? Isso. Que eu descobri que era uma coisa que, na verdade, quando mais jovem, eu sempre fiz. Raríssimas vezes eu ficava em algum lugar na minha vida até muito tarde, mas eu sempre fui quase a pessoa que ia embora primeiro. Eu sou a pessoa que vai embora primeiro. Porque eu chegava, eu participava, eu nunca deixei de participar. Nunca. Sempre dos meus amigos, eles sempre contaram comigo. Eu sempre chegava, eu sempre participava, mas eu nunca me incomodei das figuras falarem assim: lá vai ela embora. Por quê? Porque nesse ponto eu sempre tive consciência. Eu sabia que no dia seguinte eu tinha que acordar cedo. Eu sabia que no dia seguinte eu queria fazer tal coisa. E que eu sempre funcionei melhor de manhã. Hoje, com a maturidade, não me importo de ser acordada às 5 horas da manhã pelo Lulinha, querendo que a gente faça um passeio pelo quarteirão da minha casa. Faço minha ginástica, faço as minhas coisas, mas chega no fim do dia, gente... É isso, é o setênio que ela falou. O meu ritmo eu descobri e eu tiro proveito dele também. De manhã. Também. Produz de manhã. E além disso, vocês me lembraram de uma coisa que eu tô descobrindo recentemente, que também é aceitar que você tem uma dinâmica de trabalho que você precisa respeitar, que você talvez seja mais acelerado, mais ágil, mais exigente, perfeccionista, e que se a pessoa não quiser trabalhar com você nesse esquema, tudo bem também. Tudo bem também. Se a pessoa, se você também se respeitar, ao invés de ficar se punindo de que você é rápido em estratégia, é rápido em ver o todo, conhece as coisas de ponta a ponta, então é muito mais fácil você entender onde que cada coisa encaixa, que para você administrar as coisas simultaneamente, você precisa fazer aquilo e começar e terminar naquele momento. E também entender que na hora que você tá... Eu brinco que às vezes eu corro demais no trabalho para poder ter descanso, para poder ter o recreio. Isso é um síndrome infantil. Minha mãe falava, só vai brincar depois de fazer o para casa. Eu agilizava o para casa, o dever de casa, para ir para a rua, para o vôlei, para queimada, para o pega-pega, agitador cultural, fazer peça de teatro com os lençóis, com os disquinhos do caldo quinó, e arrasando ali, com aquelas coisas todas. E isso também, entender que para isso, neste momento que você está com os outros, de também amar sem medida, né? Porque tá todo mundo tão na retranca. Então, essa retranca que a gente tá chata demais também, né, gente? Tá chato, gente. Que retranqueira chata que você... fica no, então venha ser mulher solteira em Belo Horizonte com 40 e poucos anos. Você vê que é retranca, boy. Nossa, Natália, eu me solidarizo porque eu tenho 2 irmãs mais velhas, residentes em Belo Horizonte. Eu tô falando aqui de São Paulo. Eu penso, por que não virares lésbicas, meus amores? Porque esperar desses homens
que vestem camisa de time de futebol e tiram foto no Camisa Tinder. polo com número, meu querido. Ai, meus A coisa amores, ainda tá nisso. Homens evoluam. Virem um pouco o Rodrigo James, esse exemplo de intelectualidade, de sofisticação, A cara de dele. gentileza. Um lorde, botem James no seu nome, Belo Horizontinos. isso Tem aí. mulheres aí como Natália, como Soraya, como Silvana, como Maria, Agnosbalda, Creuza, enfim. Pelo amor de Deus, gente. Natália, aí é que tá a coisa. Isso também é plenitude. Vocês crescem com uma pressão social. Outro dia eu tava cortando cabelo e a assistente do meu cabeleireiro, que eu vou há anos, uma menina de 36 anos, me falando que ela ia tirar a gordura da barriga e botar na bunda, porque ela queria casar. Porque a mãe Coitada! dela falou falando que ela já estava velha, Uou. que ela deveria casar. E ela topando essa pressão. Eu falei, dó. eu fiquei 40 minutos com ela, eu falei, eu não vou cortar cabelo, nós vamos conversar aqui. Você não é vou Áries, embora agora. Você é Áries com Gêmeos, eu tô há 60 episódios num podcast. Aliás, eu brinco que pra aproximar de mim hoje, Amizade Nova tem que ouvir 4 temporadas do Masculino. Daí a gente começa a conversar. Porque eu não vou fazer... como é que era o nome daquele negócio quando a pessoa tinha que estudar? Compacto? Quase um... Simulado não é... Ai. Do vestibular que a gente fazia pro vestibular? Simulado. Não é simulado não, gente. Simulado é a quando pessoa prova. Leitura dinâmica. Resumo. Não, é quando a pessoa tinha tomado muita bomba na escola. E pra ela poder Recuperação? avançar, Recuperação. aí ela tinha que fazer, tipo, ao invés dela fazer os 3 anos do ano médio... Supletivo. ela fazia- Supletivo! Supletivo é o truque do truque do truque. Pois é, mas eu tô dando esse supletivo. Quer relacionar comigo em qualquer nível? 60 episódios aí do Al Masculina pra você, meu bem. Vai lá. É tipo cursos de idiomas Globo, que vendia na banca. E você faz Com a fita arguição cassete. depois pra ver se a pessoa assistiu direitinho? Ninguém se candidatou, ninguém tá afim, porque tá tudo escapista, entendeu? Eu confesso Pois eu que é vou um falar. conteúdo, né? É um conteúdo. Pois eu vou falar pra vocês uma coisa. Uma coisa que a maturidade tem me dado é que... E aí agora vendo mais, gente, esse mundo e esse país nosso, principalmente, tá muito careta. E quando eu falo careta, não é careta no sentido drogas, sexo e rock and roll, não. É careta. As pessoas estão parecendo que estão diminuindo o cérebro, sabe? Não... Fica preocupado ainda com a vida do outro, fica preocupado ainda com regras, fica preocupado ainda como é que você se veste, como é que você faz, como é que você... Gente, olha, isso já deu. Isso é muito chato. Isso é só um desabafo, porque isso não vai mudar de um dia para o outro. Mas a minha veia aquariana, nessas horas, misturado com pisciano, isso deixa a gente fulo da vida. Porque a galera é muito freio de mão puxado na vida. É muito freio de mão puxado na vida. Tá nervosa. Eu vou dar uma voadora aqui, eu vou pegar... Gente, porque eu tô com o inferno astral, eu tenho o direito de dar Fala uma aí, voadora. fala aí, Eu pode acho dar. o seguinte, Dá gente, voadora. sai dessa coisa reativa, umbiguista que a gente tá. Eu fico vendo uns comentários nas redes sociais do Al Masculina, a pessoa para escrever aquilo, para criticar um Christian Dunker, que é uma das maiores mentes pensantes do Brasil, para criticar um Jean Willis, porque ele é ex-político de uma ala progressista. O cara tá lá exilado. O que você tá falando? Vou deixar de seguir você. Al Masculina porque vocês estão apoiando o governo corrupto. Eu pergunto, qual dos corruptos, querido, você tá perguntando? Eu acho que isso tem a ver com um cansaço e o bate-pronto. Eu tô me dando ao direito de, na minha defesa da plenitude, não responder às pessoas verdade. Claro, depois gente. de 7 segundos. Você me perguntou uma coisa, eu tenho 7 segundos para te responder. Porque tem todas as sinapses neurais que ultrapassam a vontade de te matar, que ultrapassam a vontade de te ignorar. E aí eu vou conseguir acessar um mínimo de civilidade em mim para poder te responder. E poder falar, inclusive, não sei sobre. Não à toa cria um espaço que, no fim das contas, é um espaço para aprender, para se tornar minimamente literato sobre você mesmo, sobre as questões do nosso tempo, né? A Natália estava falando sobre questões das mulheres em Belo Horizonte. Por favor, sabe, não comprem esse pacote
Saiam desse complexo de Wendy, pesquisem sobre isso quanto antes. Falei sobre isso num podcast, inclusive, dessa necessidade de ser amado, dando em troca aos outros o cuidado. Sabe assim, não tem como a gente dar o que a gente não tem. Isso é uma coisa que eu tô aprendendo também. Ah, sim. Isso também é uma lição da maturidade, eu acho. A gente custa entender que a expectativa que a gente tem sobre o outro, né? Ninguém dá o que não tem. Ninguém dá o que não tem. Então, não dá mesmo. E como diz a minha mãe, a gente nasce sozinho, a gente morre sozinho, então dê conta de você primeiro para dar conta do outro. Na verdade, é isso. Vocês estão vivendo alguma situação de plenitude agora, nesse caos? Não. Acho que dormindo, talvez, num sonho, em raros momentos. Não, acho que são plenitude. Na verdade, a gente fala essa história de plenitude, na verdade, é um estado de espírito, né? Pra mim, é como você encara a vida, né? E eu acho que a maturidade, ela te dá, de fato, não a plenitude tóxica que a gente estava falando. Não é aquela coisa zen, budista, que você perfeita, olha e você né? fala, Iluminada. Meu Deus. Lembrando que este zen budista exige trabalho e estudo pra caramba. Não é num post do Instagram que a pessoa vai te dizer o que é da vida. Isso, mas é uma Mas, coisa... Fernanda, brochinhos, pequenos brochinhos. São pequenos uma brochinhos. voltinha com lulinha. Uma voltinha com lulinha, um afago lá na Juju, que tá morrendo de ciúmes, uma natação, uma broinha que eu comprei recentemente. O que são os brochinhos? Eu não entendi a piada interna. Passei 2 meses sem comer a broinha que eu gosto lá perto da casa da minha mãe. Hoje eu comprei a broinha, eu como a broinha todos... Eu vou comer essa broinha até o saco acabar. Eu não quero saber se a pessoa tá falando comigo que vai engordar. Eu não quero saber se... Não, eu passei 2 meses sem comer essa broinha. Agora eu comprei e eu vou comer essa broinha todos os dias até o saco acabar. Isso é plenitude. Brochinhos são pequenas lembranças. Pequenas coisinhas. Não, mas isso é uma coisa interna de vocês dois. Não, é brochinhos, Nath, uma coisa assim que te... hoje meu dia, por exemplo, hoje eu saí entre um médico e outro e tomei um sorvete na Paulista. Brochinho. Sabe, assim, mas é porque vocês nominam assim, né? Não, ele tá falando agora. Ah, entendi. Eu também descobri agora o que é brochinho. Brochinho, aquele... Como é que é o nome daquilo? Natália, você que é da moda, eu te mandei tanto release, etiquetei tanto envelope pra mandar pra Natália Dornelas do Tempo, quando era estagiário, gente de assessoria de empresa. Como é que é o nome? Aquele camafeu? É um pequeno camafeu. É um brochinho ali. Entendi. Que te faz feliz o dia. É chegar em casa, sua cachorra... eu chamo de indulgência. Eu falo a minha indulgência, né? Isso. Seria isso. Entendi. Isso. Você tá vivendo alguma hoje? Você viveu alguma hoje? Não, hoje nenhuma, querido. Hoje não tem nada. Hoje eu tô... Nossa, Nath, eu tô aqui com você, dando meu tempo, minha plenitude. Gente, pra eu você. coloquei um DIU há 3 meses. Não vou nem abrir essa pauta. Eu tô com uma cólica. Entendi. Mas é um pequeno brochinho a gente aqui hoje. Mas a cólica que eu tô sentindo. Presencial depois de 2 anos, gente, é um hiper brochinho. Eu acho que é. Tá, e Eu acho que brochinho. é. Eu tava Eu acho precisando que é. de um vinho aqui. Entendi. Gente, vamos para as nossas dicas? Dicas Aspirinios. Auto-jabá, porque eu tô autoindulgente, então, primeira coisa, siga o Masculina. Auto-jabá. Conheça esse projeto. @almasculina, AL masculina, no Orelo, Spotify, Twitter, Instagram, na minha casa, onde você quiser. Vai lá, conheça esse projeto. Siga o podcast Cinema Etc. É um projeto, gente, lindo sobre audiovisual, cinema, séries. A alta intelectualidade e também a alta chacota sobre o mainstream. E você vai ouvir coisas que em nenhum podcast Vai. na podosfera fala, como, por exemplo, chamar Andrew Garfield de tic-tic-boom de boca de caçapa. Enfim, pérolas, você vai se divertir horrores. E também queria indicar uma série, a gente tá falando de plenitude. Eu já indiquei essa série lá no Cinema Etc., mas eu ainda tô com ela na cabeça, que é o Psiquiatra ao Lado, que é baseada num podcast, que também chama o Psiquiatra ao Lado, baseada em fatos reais. Surgiu a partir da pesquisa de um jornalista do New York Times, que investigou a história de um cara que tinha perdido os pais, ele era dono de uma fábrica, tocava essa fábrica
depois da morte dos pais, com a irmã, e ele participando da comunidade judaica ali nos anos 70, 80, ele foi indicado para um psiquiatra para cuidar dele, e esse psiquiatra começa a tomar conta da vida dele, ao ponto de invadir a casa dele e se apropriar de tudo dele. E isso é real. Então a gente tem que tomar... A lição que você tira assistindo essa série ou ouvindo esse podcast é perceber que como que a gente, nos momentos de fragilidade, a gente dá aos outros a nossa plenitude e o direito de controlar a nossa vida, né? Assim, a situação é tão absurda, as situações são tão hilárias, a série é tão bem feita, que você fica de boca aberta, e o quanto que a gente percebe facilmente nos outros esses predadores, esses invasores que a gente tem cotidianamente na nossa vida. Então vale muito a pena. O Psiquiatra ao Lado tá lá na Apple TV e também no Spotify e em vários agregadores de podcast. Nath. Então, eu descobri uma série Mulherzinha, bobinha, mas eu tô achando ela boa, porque eu preciso de coisas pra ver enquanto eu tô fazendo esteira, entendeu? Enquanto Bridgerton não começa, chama On the Verge, na Netflix, em português, À Beira do Caos. Não é um Sex and the City, mas é porque é uma série de 4 mulheres, amigas, vivendo a maturidade, e aí a gente acaba sempre, quando fala série feminina, naturalmente se faz uma associação, né? É como se fosse, assim, uma Sex and the City sem glamour, porque elas são muito mais pé no chão, vida real. Elas moram em LA, as 4 mulheres, e todas com seus problemas realmente à beira do caos. Uma tá sem grana completamente, com um bando de filhos, cada um de um pai, sabe? Bem real, e eu acho que ela é gostosa, porque apesar de ser uma série americana, ela é criada e protagonizada pela Julia Delpy. Eu não sei como é que fala o nome dela em francês. Julie Delpy. Sabe quem é? Uma francesinha. Sei. E então ela, apesar de ser uma série americana, LA, aquela coisa iluminada, ela tem sabe aquela coisa LA, né? Mas tem uma nuance francesinha, assim. Então é bem gostosinha a série, bem mulherzinha, não é pro Paulinho não, tá, Paulinho? Senão você vai me dar voadora na minha cara. Mas pra mulherada, eu acho que vai colar aí On the Verge ou À Beira do Caos, uma série gostosa. E foi feita durante a pandemia, é uma coisa, de certa forma, recente. E é isso, assim, problematiza menos, assim, não é? Eu acho que não tem a intenção de pautar nada, mas mostra aí as coisas que a mulherada vai vivendo com a passagem do tempo. Então pronto. Gente, olha, eu queria falar sobre filmes do Oscar, continuar edificante. Porque a gente falou tanto, só que a gente já falou tanto no podcast Cinema, etc. Não, mas fala aqui também. Não, porque aí tem Las Madres Paralelas, né, com a Penélope Cruz. Queria falar Aos Olhos de Tammy Faye. Isso tudo aí são filmes que estão no Oscar, mas que eu já falei muito. Se vocês quiserem, vai lá no Cinema e etc., nosso podcast sobre cinema, que a gente vai falar sobre isso. Eu dei uma respirada outro dia, estava zapeando ali na Netflix, e eu não vou falar um filme nada edificante, ele é velho, ele é, tipo, repetitivo, mas ele tá junto com Bastardos Inglórios nos filmes que eu mais amo na vida, e eu descobri que ele tá na Netflix, por acaso, que é O Plano Perfeito, do Spike Lee, que é um filme que eu, de fato, amo, nada edificante, daquele estilo que eu gosto, que depois que você trabalhou o dia inteiro, você tá ali olhando e vai te... né, com a Judy Foster, inclusive. E ele é um filme com Clive Owen. Clive Owen faz um ladrão. Ele e a turma dele vai dentro de um banco e ficam lá, neste banco, com os reféns, durante, sei lá, quantos dias. E quando eles saem, nada foi roubado. Por que eles ficaram ali? É uma grande questão. Denzel Washington também faz um policial maravilhoso. E tem tudo a ver aí com o que o dono do banco guardava no cofre. Então, fica a dica aí para quem não viu,
O Plano Perfeito, Spike Lee, que eu amo. Pra quem já viu, veja de novo. E é isso. Não é nada edificante, não, mas foi o que eu vi recentemente. Edificante é o Paulinho, é ouvir a alma masculina, exatamente. entendeu? É tentar ser amigo do Paulinho. É isso. Posso dar uma dica, Nath, nessa linha aí da sua série, nessa linha não edificante, mas ao mesmo tempo, gente, recordista de indicações dos nossos convidados e convidadas no quadro Escuta Aqui, que é cheio de dicas incríveis. This Is Us, que tá terminando a sua maravilhoso. jornada. Tudo de bom. Ah, gente, que série é essa? Meu Deus, que elenco, meu Deus, que histórias. Isso. Ah, queria aquele pai pra mim, queria aquela família pra mim, com todos aqueles problemas. É uma série que fala sobre tudo e todos. Você não vai sair ileso de nenhum episódio, lenço do lado. A trilha é incrível. Tem gente que chama de novelão. Eu odeio esse rótulo, porque eu acho que é uma série que tem primeiro uma montagem absurda, porque eles pegam um tema, por exemplo, maternidade, e vão permeando a história dessa família por décadas e vendo como é que esse tema aparece em flashbacks, em momentos presentes. É uma série... Ah, gente, bate no meu tambor. É isso. Bate no nosso também. This Is Us, acho que pode Bate ser no a meu indicação tambor. conjunta. Eu acho que eu vou usar isso também. Bate no meu tambor. Gente, bate no nosso tambor Bate no também. nosso tambor. A hora que chegou, não é? Infelizmente, terminamos o nosso podcast sobre plenitude, dando uma voadora sempre, tá? É importante lembrar disso. Paulinho, eu não preciso dizer o quanto eu te amo, o quanto eu te admiro, o quanto eu te acho um cara muito foda. E parabéns, adiantado, né? Porque quando saiu o nosso podcast, você ainda não fez aniversário. Fala pra galera que dia que é, pra todo mundo te dar os parabéns lá na sua página lá do Alma Masculina. Gente, vai lá em Paula Azevedo Oficial, dia 28 de março, às 11 da manhã, porque minha mãe gosta de falar que é às 11 da manhã, pra não dar parabéns antes. E eu vou fazer uma campanha no meu podcast, eu vou fazer uma campanha no meu Instagram nesse dia, para todo mundo que me segue no meu perfil pessoal e no perfil do Masculina, seguir no Spotify, no Orelo. E se você quiser me dar um presente, não me dê um presente, participe da campanha de financiamento coletivo, porque o Masculino é feito não só por mim, mas por vários colaboradores e colaboradoras. E essa ajuda de custo, que ainda é só uma ajuda de custo, vai para todo mundo que acredita nesse projeto de resistência afetiva na podosfera. 28 de março, 11 da manhã, @Paula Azevedo Oficial. 11 da manhã, você vai ver 11h01 o que vai acontecer. Maravilhoso! Então é isso, minha gente. Toca pra onde, Paulinho? Pra onde que a gente... e outra coisa, né? Importante dizer, você que tá deu chegando crédito, agora, deu crédito. Quem inventou o Toca Pra Savassi ele. Foi quem? Paulo Azevedo. Então agora você dirá. Gente, eu tô toda arrepiada aqui agora, gente. Vai. Eu sempre sonhei com esse momento. Você tem potencial. Perennials, toca pra Savassi! Maravilhoso. Um beijo. Beijo pra Savassi. Beijo, gente. Beijo pro Santo Antônio, pro Gutierrez. Beijo pra onde, Jaraguá, Beijo Pampulha. Beijo pro Brasil inteiro. Beijo pra Pampulha. Beijo pra Paulista. Beijo pro Brasil inteiro.